Olá, você está chegando, acessando aí mais um vídeo do estudo sobre alianças e aqui através, do nosso canal da CCA. E então você pode aí nos acompanhar. Estamos, já quase no final desse estudo, já estudando a oitava aliança, a nova aliança em Cristo Jesus. E nós vamos começar hoje falando sobre o mediador da nova aliança. E nós vamos ver aqui o cumprimento de todo o sacerdócio. Então, todas as alianças anteriores, elas apontavam para a nova aliança, A aliança que cumpriu todo o sacerdócio. Sob as alianças anteriores, Deus deu sombras do sacerdócio de Cristo que haveria de vir na nova aliança. O sacerdócio patriarcal, araônico, levítico e reinado sacerdotal, todos apontavam para o que seria cumprido em Cristo e a igreja. Aquilo que era temporal nos sacerdócios, nesses sacerdócios, foi abolido na cruz, e enquanto que o que é eterno encontrou seu cumprimento na nova aliança sob a ordem de Melquisedeque. Segundo, vamos olhar o sacerdócio de Cristo. Jesus, como nosso mediador da nova aliança, ultrapassa tudo que foi tipificado pelos mediadores da antiga aliança. Cristo é o mediador de uma melhor aliança. A carta aos Hebreus estabelece as glórias do sacerdócio de Cristo em contraste aí com a obra medianeira dos sacerdócios de Moisés, Arão e os levitas. Os textos estão todos na apostila. As principais razões pelas quais o sacerdócio da nova aliança em Cristo excede todos os sacerdócios das demais alianças são as seguintes. Primeiro, é um sacerdócio sem pecado, em contraste com os outros sacerdotes que precisavam de redenção. Jesus não precisava. Ele era o sumo sacerdote sem pecado, portanto, superior a qualquer mediador na antiga aliança. Em Jesus também há um sacerdócio divino humano. Não apenas Cristo foi um mediador sem pecado, mas foi o perfeito mediador, como uma pessoa divina e humana ao mesmo tempo. O mediador precisava ser capaz de entender perfeitamente as partes que precisam se reconciliar, Deus e o ser humano. Ele deve ser capaz de identificar-se completamente com ambos, para efetivamente mediar entre eles. Em outras palavras, Jesus Cristo é o perfeito mediador entre um Deus santo e um ser humano pecador. Ele deve ter a natureza de Deus e a natureza do ser humano, mas sem pecado. A natureza do ser humano, mas sem pecado, para compreender completamente a ambos e efetuar a reconciliação
entre eles. Jesus Cristo era Deus homem. Ele era Deus, tendo a natureza de Deus e identificando-se com Deus em absoluta santidade. Seu nascimento foi sobrenatural, né? Deus estava ali falando, né? Para que Maria tivesse um filho, o Filho de Deus. Ele também se fez homem, tomando o pecado da humanidade sobre si e identificando-se com o homem caído no pecado, ali na última ceia de Páscoa. Da união da natureza divina e humana na pessoa de Cristo é o que o qualifica aí a ser o perfeito mediador entre Deus e o ser humano. Cristo é a nova aliança personificada. Ele é Deus homem pelo fato de que houve a união da natureza divina e humana em sua pessoa. Ele é capaz de ser tanto o ofertante como a oferta do sacrifício, além de ser o sacrificador, o sacerdote e a oferta celestial e terrena, espiritual e natural. Em sua humanidade, ele é a oferta, o sacrifício, a dádiva. Na cruz, Jesus carregava a natureza divina, oferecendo a natureza humana sem pecado a Deus. Portanto, o sacrifício perfeito diante de Deus. Ele estava ali na cruz apresentando também a humanidade sem pecado a Deus como um perfeito sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. Na cruz vemos Deus expiando para Deus. Ele era homem sem pecado, expiando por todos os homens pecadores. Somente o milagre da encarnação e da união destas duas naturezas em uma só pessoa podia tornar isso possível. Portanto, Jesus é tanto o sacrifício da nova aliança em sua natureza humana, através do seu corpo, seu sangue, como o sacerdote da nova aliança através de sua natureza divina. Jesus é um rei sacerdote. O sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, isto é, ele é um rei sacerdote. Nas alianças anteriores havia sacerdotes, mas somente poucas pessoas alcançaram certa medida do que pertencia à ordem de Melquisedeque, aquele ser misterioso que aparece ali a Abraão. Através da história de Israel sob a aliança mosaica, o reinado foi dado à tribo de Judá e o sacerdócio foi entregue à tribo de Levi. Jesus Cristo combina em si os ofícios de rei e de sacerdote. O sacerdócio da nova aliança envolve várias coisas. Por exemplo, Cristo como sacerdote. Como sacerdote, Jesus fala a Deus em favor dos seres humanos. Como sacerdote, Jesus foi escolhido dentre os seres humanos. Como sacerdote, Jesus foi apontado e ungido por Deus.
Como sacerdote, Jesus fez sacrifício pelo pecado. Como sacerdote, Jesus fez intercessão ou faz intercessão. Como sacerdote, Jesus pode ser fiel a Deus e misericordioso para com seu povo. Como sacerdote, Jesus pode ser mediador entre Deus e o ser humano. Mediador é aquele que se coloca entre Deus e o ser humano, e a favor do ser humano. Como nosso sumo sacerdote, Jesus pode levar a igreja como o seu corpo sacerdotal na terra, ao ministério da reconciliação. Então, ele transferiu para a igreja seu corpo aqui na terra. Como sacerdote, Jesus pode dirigir ao Pai a adoração do crente da nova aliança, que somos nós. Cristo como Rei. Nós vimos Cristo como sacerdote, agora vamos ver Cristo como Rei. Como Rei, Jesus se senta entronizado com o Pai, lá no céu. Como Rei, Jesus exerce autoridade sobre todas as coisas, no céu e na terra. Como Rei, Jesus tem todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele reina até que o último inimigo, ou seja, a morte, seja destruída. Como Rei, Jesus reinará em justiça, paz e alegria. Como Rei, Jesus terá todos os reinos deste mundo sujeitos a Ele. Eu vou até ler de novo. Como Rei, Jesus terá todos os reinos deste mundo sujeitos a Ele. Ele vai reinar por 1000 anos aqui na terra. Como Rei, Jesus reina sobre a igreja, que é seu corpo, a qual também exerce o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, a ordem de reis e sacerdotes para Deus. Porque Jesus ofereceu um sacrifício perfeito, da nova aliança, ele completou a obra e sentou-se no trono de Deus como rei e sacerdote da nova aliança. Todos os sacrifícios anteriores, sacerdócios e alianças apontavam para este fato. Jesus começou sua obra expiatória na terra, ali na cruz, como sacrifício e sacerdote ao mesmo tempo, mas concluiu sua obra no céu, no trono de Deus Pai, como rei e sacerdote. Isso para sempre. A cruz é a base para seu ministério lá no trono. O sacerdócio mostra Jesus como mediador perfeito, intercessor e advogado de todos os santos e especialmente os santos da nova aliança, ou seja, os crentes da nova aliança, a igreja. Vamos olhar para o sacerdócio de todos os crentes da nova aliança. Nós vimos que Jesus transferiu, para o seu corpo. Pelo fato da igreja ser o corpo de Cristo,
ela é a manifestação e expressão visível de Cristo na terra. Portanto, o ministério da igreja é uma extensão do ministério de Jesus. Nós estamos dando continuidade ao seu ministério. A igreja é identificada com Cristo em seu sacerdócio de Melquisedeque, como reis e sacerdotes para Deus. Então veja como nós somos vistos, né, por Deus Pai, pelos anjos, por Jesus, como reis e sacerdotes para Deus. A igreja, como reino de sacerdotes, cumpre o ministério oferecido a Israel no Monte Sinai. Este ministério envolve o ministério sacerdotal, através da adoração sacerdotal, sacrifício sacerdotal, intercessão sacerdotal, reconciliação sacerdotal. Então, nós adoramos, nós entregamos a Deus sacrifícios de louvor, não mais de animais, isso acabou. Intercessão, nós somos intercessores e também conduzimos pessoas à reconciliação pessoal com Deus. O ministério de reinado, como que nós atuamos neste ministério? Através da autoridade real, uma autoridade que nos foi delegada. Nós podemos usar o nome de Jesus por uma autoridade delegada. Conquista real, nós somos guerreiros, soldados, valentes e estamos conquistando territórios para o Senhor, ou seja, vidas para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Administração real, nós também somos administradores aqui pelo Senhor. Benevolência real, nós também precisamos, a exemplo de Jesus, exercermos compaixão, misericórdia aqui na terra. Agora um outro tópico, o santuário da nova aliança. E aí nós temos também o cumprimento dos santuários do Antigo Testamento ou da Velha Aliança. As alianças anteriores, né, a nova, tinham altares e santuários terrenos físicos, materiais. Abraão juntou pedras, né, e construiu um altar. Né? Isaac também fez isso, Jacó também fez isso, entende? Todos eles foram feitos conforme o santuário celestial e apontavam para a mais completa expressão do santuário de Deus na terra. Então também existe um santuário no céu. Assim como Cristo é o cumprimento dos sacrifícios do Antigo Testamento com os seus sacerdócios, assim também Jesus é o cumprimento dos santuários do Antigo Testamento. Depois Moisés, né, constrói o tabernáculo, também é um santuário. Depois o templo, né? Por sua encarnação, seu corpo se tornou o lugar da habitação de Deus. Então, o corpo de Jesus se tornou o santuário. Deus habitando nas pessoas. Isso começou com Jesus. Desde que a cruz aboliu os templos físicos, materiais, feitos por mãos humanas, a igreja tanto
tanto individual como corporativamente, tornou-se o templo de Deus na nova aliança. A mesma semelhança de Jesus, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, Deus habita em nós. Não elevamos mais altares de pedras, não fazemos mais nenhum tabernáculo, né? As igrejas hoje alugam prédios, uma hora está aqui, outra hora está lá, entendeu? Porque Deus não está no prédio, Deus está nas pessoas. O Espírito Santo habita nas pessoas. O santuário celestial. As Escrituras ensinam a existência de um santuário lá no céu. Foi ali que começou o pecado, quando Satanás e seus anjos se rebelaram contra Deus, tornando os céus impuros aos olhos de Deus. O céu foi contaminado pelo pecado de Lúcifer. Cristo deixou o santuário celestial, ele veio do céu, e através de sua encarnação, né, ele recebeu um corpo de homem, sangue, carne de homem, e ali em sua última ceia com os discípulos, ele tomou sobre si, né, sobre seu corpo e sangue, o pecado de toda a humanidade. Fez o supremo sacrifício pelo pecado e assim purificou tanto os céus como a terra do poder e presença do pecado. Deus age por legalidade, né? O autor da carta aos Hebreus declara que após completar o sacrifício na terra, Cristo ascendeu de volta ao santuário celestial, de onde ele exerce o ministério de rei e sacerdote. O Senhor Jesus Cristo, então veja, vindo do santuário eterno e celestial, Cristo cumpriu os santuários terrenos e temporais em seu próprio ser. Como o Verbo de Deus, a palavra que se fez carne, ele se tornou o perfeito tabernáculo de Deus aqui na terra. Ele tabernaculou aqui entre os homens. A plenitude da divindade habitava corporalmente nele. Em Jesus, o nome de Deus e a glória Shekinah de Deus foram revelados. Jesus era o templo terreno de Deus, bem como o templo eterno de Deus. Nós vamos olhar agora para a igreja. A igreja não apenas ministra no santuário celestial, mas também, né, Cristo não ministra apenas, né, no santuário celestial, mas ele também ministra através da igreja, seu corpo, né, seu santuário aqui na terra. Mesmo sob a vigência do Antigo Testamento, havia os santuários terreno e celestial. Portanto, desde a ascensão de Cristo, a igreja se tornou a habitação de Deus na terra, substituindo assim todas as habitações terrenas anteriores, com seus santuários físicos e materiais. O nome e a glória de Deus agora são revelados através da igreja, que é o corpo de Cristo. A reunião dos membros do corpo de Cristo se constitui o lugar de sacerdócio, sacrifício
e santuário da nova aliança na terra. Então veja, quando nós nos reunimos, nós estamos ali, né? Exercendo o sacerdócio, o sacrifício que é de louvor, de ações de graças, de adoração, e também nós somos o santuário da nova aliança. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas agora em todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que exerce fé nele e que se tornou o corpo de Cristo aqui na terra. Então, este sim é, aí segundo a ordem de Melquisedeque, né, é sacerdote e rei para Deus. Veja que lugar importantíssimo o Senhor Jesus nos colocou através do seu sacrifício substituto aqui na terra. É tremendo, não é mesmo? Que você possa compreender, apreender, né, essa verdade tão profunda e possa viver à altura dela. Amém.